Boa tarde, então, prezado Coronel Eric Galante, né? Nós estamos gravando em virtude da queda do sinal aí, né? E eu estou iniciando e vou passar a palavra para os colegas depois, mas então, o artigo que escolhi é esse aí, né? Hydrodeoxygenation of Water Insoluble Bio-Oil to Alkanes, né? Using a highly dispersed palladium molybdenum catalyst, né? Por que escolhi isso, né? Porque o hidrodeoxygenation, né, o hidrodesoxigenação HDO, está direto presente na minha tese, né? E, enfim, achei que tinha bastante relação por conta disso, e, claro, tentando mostrar um foco da inorgânica avançada. Então, essa seria a capa, né, do artigo. Se precisar, eu envio ele em PDF, mas numa fala inicial, deixa eu só botar isso maior aqui assim, né? Eu não passei aqui. Vem bem aí, sim, né? Só em segurança minha, vocês estão vendo junto comigo aí. Deixa eu botar a opção de ponteiro, o apontador laser, esse aqui. Então, em resumo, né, um highlights aí do artigo, ele fala da pirólise da biomassa lignocelulose, com nome enfeitado para madeira, né, de forma bem ampla. Especificamente no artigo, o bióleo obtido da destilação da biomassa lignocelulose, claro que se fez uma pirólise antes, né, e se destilou. A fração insolúvel em água, que tem essas iniciais em inglês aí, WIBO, é que sofreu o HDO, com foco na obtenção de hidrocarbonetos. Especificamente, o artigo fala em obter diesel e produtos químicos. Esse HDO da biomassa foi feito a partir da síntese de um catalisador bifuncional, né, contendo metal ativo, e esse metal ativo responsável pela hidrogenação, e sítios ácidos de Bronsted, que foram responsáveis pela desidratação, e sítios de Lewis, responsáveis pela desoxigenação. De forma simples, o que eu destaco, né? A biomassa ela tem o defeito de possuir muitos oxigenados. Então, o HDO, né, a hidrodesoxigenação, seria a ideia de hidrogenar para retirar esses oxigênios presentes na biomassa na forma de água, daí essa desidratação aqui, que é destacada no artigo, mérito, né, dos sítios ácidos de Bronsted. E também, de forma genérica, desoxigenação pelos sítios ácidos de Lewis. Especificamente, usou-se o fenol como composto modelo para mostrar que ele, fenol, foi hidrogenado a ciclo hexano. Utilizou-se um catalisador de paládio molibdênio altamente disperso. Eu vou tentar mostrar as imagens, os experimentos, né, do artigo, a parte analítica do artigo, tentando o tempo todo focar nesse aspecto do paládio molibdênio altamente disperso, né? Especificamente na forma de nanopartículas de paládio altamente dispersa e também com nanopartículas de fosfato de molibdênio. Tudo isso suportado em sílica. Em algum momento, mostrarei também que o molibdênio acaba tendo uma valência mista, a gente vai mostrar isso. O catalisador, então, ele combinou a seletividade de hidrogenação do paládio, o forte do paládio, a capacidade de hidrogenar, acaba que ele retira oxigênios, né, por conta dessa hidrogenação, mas também a alta densidade dos sítios ácidos de Bronsted e de Lewis. A alta eficiência da reação de H2O ela é mostrada para produzir combustível contendo hidrocarboneto. O artigo fala especificamente em diesel, né? Mas a partir do composto modelo de fenol que é derivado da lignina. Só um destaque, se vocês forem ler o artigo, eu envio, o BAS é o Bronsted Acid Sites, em inglês ele usa essa abreviação o tempo todo, e o BAS, os sítios ácidos de Bronsted, portanto, são os responsáveis por selecionar alcanos, o aspecto da catálise aí de seletividade especificamente nos alcanos, que é o desejado, né? Já os sítios ácidos de Lewis são mais responsáveis pela conversão da lignina especificamente em alcanos. Isso foi realizado em caso raro, e o artigo destaca isso em mais um momento, que esse caso raro se deu em duas etapas, ocorreu em duas etapas. Um primeiro,
envolvendo clivagem catalítica das ligações carbono-oxigênio-carbono, e, num segundo momento, a hidrogenólise e a hidrogenação. Eu tentei, colei do artigo assemelhado essa imagem aí, mostrando essa hidrogenação em 2 etapas. E aqui, já especificamente do artigo, um destaque rápido de que ele tem 2 partes, né? Uma primeira parte em que ocorre pirólise rápida da madeira, isso aqui lembrando que está em graus Kelvin, né? Se reduzirem aí 273, isso aqui está a 500 graus Celsius, precisamente. Então, esse WIBO, que é a parte insolúvel, sofreu uma pirólise rápida, especificamente se usou eucalipto, né? O eucalipto como madeira, né? E, claro, por definição, a pirólise é feita em ausência de oxigênio. Estou só destacando que essa primeira parte foi a fase insolúvel em água, né? Que tem a abreviação WIBO. Fiquem à vontade de me interromper aí, tá, gente? Deixa eu ver quem entrou. Deixa eu só destacar quem chegou aí. Vinícius Fole. Ele entrou? Ué, eu vi a chamada dele, ele não entrou. Ele vai ter que clicar de novo, não entendi. Tá bom, vê se ele clica aí de novo. Eu fui olhar para dar entrada a ele e ele não entrou. Cadê ele aqui, ó? Estão me ouvindo bem aí, né? Assustei com o clique dele. Vou seguir. Aí. Tá aqui, ó, permitir. Seja bem-vindo aí, Vinícius. Tá, então, continuando, eu estava dizendo que a primeira parte, em resumo, né, era a pirólise na ausência de oxigênio, por definição de pirólise, e especificamente na parte insolúvel em água. Na segunda parte, efetivamente, temos o aspecto catalítico, que envolve a INORG aí, com os sítios ácidos, né, especificamente o processo abreviado HDO, que é a hidrodesoxigenação. Ele usa agora 453 Kelvin, temperatura bem menor que a de cima, né? 1 megapascal de hidrogênio, ele chama isso de condições brandas no artigo, e faz isso por 4 horas, né? E o destaque, claro, o objetivo do artigo, o objetivo maior, a produção de alcanos líquidos. Aqui, o que eu falei anteriormente em termos de imagem, a primeira parte, o bioóleo, da parte insolúvel em água, ele tem esse visual amarelado, entre aspas, eu que estou chamando essa cor de amarelado, mas percebam que na segunda parte, após sofrer o upgrade, que em resumo são as reações de hidrogenação de HDO, percebam a mudança enorme de cor, enfim, um aspecto bem mais claro depois do processo HDO. No mundo do petróleo derivados, na própria biomassa, sempre que você tem o produto mais claro, pelo menos em regra, ele tende a estar mais hidrogenado ou menos oxidado, como queira, né? Aqui falando um pouquinho da inorgânica e da acidez de Bronsted e Lewis. A acidez de Bronsted está relacionada especificamente com essa sequência SiOH, né? E claro, o alumínio vai entrar aqui, mas essa ligação silício, oxigênio e hidrogênio chamam isso de grupos silanóis. E especificamente esses grupos silanóis, claro que o alumínio está junto aí, né? Mas esse grupo SiOH, ele é que libera H+, e isso, por definição, a definição mais simples e abrangente da acidez de Bronsted. Um sólido ácido pode apresentar esses sítios de Bronsted, que eu destaquei aqui dos silanóis, mas também o de Lewis, na mesma estrutura, é o que a gente quer destacar. Os sítios superácidos resultariam da interação de um sítio de Bronsted, da rede, com um sítio de Lewis, alumínio extra-rede. E aí temos uma mistura aqui de estruturas típicas da INORG aí, né, que seria uma hibridação sp3d e um formato também octaédrico, repetindo isso na mesma estrutura. Daí ser chamado de um sítio superácido, né? Enfim, o visual aí dessas 2 acidez, né? Inorgânicas típicas. E aqui, de uma forma mais simplificada, a acidez de Bronsted, né, em resumo, relacionada com a doação de prótons, o que eu falei, né, dos grupos silanóis, né, percebe, então, que nessa sequência aqui, ó, você tem SiOH, é o que eu destaquei antes.
e é esse hidrogênio liberado que caracteriza a definição do ácido de Bronsted. Aqui mostrando, né, nessa imagem em cima, que o H+ desapareceu aqui, né? E junto com o NH3, o H+ com o NH3 formou o NH4+. E, por definição, seria a acidez de Bronsted. Embaixo, na de Lewis, e até pelo conceito de Lewis mesmo, de acidez e basicidade, o ácido de Lewis aí relacionado com o orbital vazio. Então, perceba aqui, né, no cursor, eu estou mostrando essa água, esse OH2 aqui, e que ele sai aqui, né? Ou seja, ele não está presente aqui na setinha da reação, mostrando que houve perda de água, em outras palavras, que houve desidratação, e lá no início eu destaquei isso é destaque do artigo, que a acidez de Lewis seria especificamente responsável pela desidratação da biomassa, no caso do artigo. Aqui, numa visão mais analítica, né, se faz muito a absorção de piridina, e essa absorção de piridina consegue, ao mesmo tempo, né, identificar a acidez de Bronsted e a acidez de Lewis. E aqui os números de onda, né, centímetro menos 1, típico da acidez de Bronsted, que seria a forma hidratada, e da acidez de Lewis, como acabamos de falar, ela surge com a desidratação. Então, de forma bem simples, a forma hidratada é a acidez de Bronsted, a forma desidratada, a acidez de Lewis. E nessa imagem como um todo, se percebe o anel da piridina se ligando aí às estruturas de alumínio, oxigênio, e caracterizando as duas acidez. Me ouvem bem aí? Estamos vivos aí, todos juntos? Fico sempre na dúvida se cai alguma coisa. Posso seguir? Tranquilo? A insegurança de quem fala aí. Tá bom. Então, aqui, ó, catálise em 2 etapas, eu falei que isso era um objetivo destacado do artigo, né? Mostrando que aí ocorre aí embaixo a quebra da ligação carbono-oxigênio-carbono e a posterior hidrogenação, o que leva, o grande destaque dessa imagem, a retirada de água, que, em outras palavras, é uma desoxigenação também. Então, deixei essa imagem aí como um resumo, um síntese, né, do mecanismo de HDO nesses catalisadores metálicos bifuncionais, que é o tipo do artigo, né, o caso específico do artigo. Passando para a segunda parte e entrando mais detalhadamente no artigo, mostra alguns resultados, né? Então, aqui, mostrando que o catalisador sólido ele é preparado aí pelo meta-impregnação, um detalhe da catálise, né? Mas destaquei aqui em amarelo que você tem nanopartículas, ele vai mostrar que isso é o grande mérito da propriedade HDO, né? Da capacidade de desoxigenar, as nanopartículas suportadas em silício amorfo. Vou mostrar uma imagem 1, em que mostra nanopartículas ultrafinas, né? E isso gerando as propriedades de catálise desejada aí. Essa imagem aqui, né, na verdade, uma microscopia eletrônica, né? Tem esse nome enorme aí, Height Angle Annular Dark Field Scanning Transmission Electron Microscopy, essa abreviação toda aí, e o destaque que o próprio artigo faz, que percebe-se nessa imagem nanopartículas, eu destaquei em amarelo, nanopartículas do paládio, né, que é o mérito principal na catálise via HDO. Aqui algumas outras imagens, né? Imagem do microscópio eletrônico de transmissão, campo claro anular, corrigida de aberração, isso tudo é abreviado com ABF, me refiro a essa figura, né? 1B, e a imagem embaixo, que o HDF é, na verdade, uma microscopia eletrônica, esse C, né? As duas mostram o quê, gente? Nanopartículas, mas um destaque feito pelo artigo, que essas nanopartículas, e o valor é que estejam como nanopartículas ultrafinas, no entanto, elas não formam uma rede cristalina, se percebe isso aí uma certa disformidade da imagem, né? A gente vê que não aparenta nada cristalino nessa imagem, algo espalhado, né? Descontínuo, enfim, não aparenta cristalinidade. Deixa eu ver quem chega aí. Richard. Boa tarde, Richard, seja bem-vindo aí.
Então, nessas duas imagens, o que eu destaquei abaixo aqui, que é a síntese das duas, né? São dados de fratograma de raio-x, complementam essas duas imagens, e essas duas imagens e o difratograma sugerem que as nanopartículas são cristalograficamente desordenadas, apesar, e eu faço esse destaque, de que na forma de nanopartículas. Isso é importante para o sucesso do HDO, da hidrodesoxigenação. Aqui mais outras imagens, cilindros do artigo, o sinal de paládio altamente disperso, isso na figura 1D, né, que é essa primeira aqui. A ausência da difração de Bragg de paládio no RX sugere, por outro lado, uma outra análise mostrando que o paládio se apresenta com um tamanho muito pequeno. Devido ao número atômico semelhante do paládio e do molibdênio, tem uma ligação entre eles aí, é difícil distinguir o paládio usando apenas o HADF, né, que é um tipo de microscopia eletrônica. Para entender o ambiente de coordenação, o artigo usa esse termo, né, e os estados químicos do paládio, foram realizadas espectroscopia de estrutura próxima à borda, né, se chamam chanes, e também essa EXAFs. E aí, o que se destaca disso tudo aí dessa tela? Uma distribuição homogênea, né? E, de novo, fica tipificado, e caracterizado, a presença de nanopartículas e, principalmente, o de sempre, né? Os vários métodos confirmam isso, o paládio altamente disperso. Aqui, as estruturas de raio-x, né? De novo, o Chenes, né, falando de alguns picos aqui, deixa eu me recordar disso, pegar meu óculos aqui. Então, eu marquei aqui, ó, esses picos D e E e os picos C, né? Então, ele diz aqui que o pico-chave, aí, o shoulder peak C, né, pode ser considerado, ele diz, como uma impressão digital do paládio mais 2. Então, ele identifica aqui a presença do paládio mais 2, né, que teria uma coordenação planar, né, quadrado planar, e depois também a figura ao lado, o formato octaédrico, né, esses dois formatos confirmados nesse espectro chamado Chanes, né? De novo, o paládio confirmado aí. Aqui tem uma amostra octaédrica, né? Essas duas figuras aqui, ele está apontando que isso seria o que ele diz aí, que é a impressão digital do paládio mais 2, porque ele atribui a esse formato de paládio, a esse NOx específico do paládio, a eficiência do HDO, da hidrodesoxigenação. Eu destaquei com minhas palavras aí que isso que a gente acabou de mostrar implica que o paládio está altamente disperso na estrutura do catalisador, não é? Exportado em sílica, através da configuração, né, da combinação, perdão, das configurações quadradas e octaédricas. E aí sugere-se, em função dessas duas configurações, que na verdade, existe aí um estado de oxidação médio, né? Porque antes, lembra que eu falei do fingerprint, né? Da impressão digital do paládio mais 2, o artigo, em algum momento, acrescenta que é muito provável um NOx intermediário, eu achei curioso isso, entre paládio mais 2 e paládio mais 3, essas imagens resumem isso. Aqui um pouquinho mais de imagens, o espectro molibdênio Chenes, né, mostra um pico que eu indiquei como A aqui, ele chama isso de pré-borda, esse A, né, com molibdênio, um trióxido de molibdênio, e isso sugere a formação de octaedros de hexa-oxigênio molibdênio fortemente distorcidos, uma ligação molibdênio-oxigênio, isso tudo de acordo com resultados de espectrometria Raman. O professor Robson havia falado disso aí, da importância disso da inorgânica, enfim, está presente aí, né? A valência média, de novo, ele fala disso, tinha falado para o paládio, fala agora em valência média dos íons molibdênio, né? Um estado de oxidação do molibdênio, uma posição de energia característica, e aí dizendo que existe a possível existência de óxidos com valência mista de novo, ou seja, o que ele falou antes, que existia para o paládio, variando NOx mais 2 e mais 3, ele disse que o mesmo se dá aqui com molibdênio, com molibdênios com NOx mais 5 e mais meia dúzia. Aqui,
uma imagem, né, mostrando um estudo dos efeitos, né, dos sítios de Bronsted e de Lewis, né? Ele mostra esse trimetilfosfina, óxido, né, o óxido trimetilfosfina, uma molécula padrão aí, mostrando que tem uma mistura dos sítios ácidos de Bronsted e de Lewis. A figura 4A é exatamente essa, né? E ele destaca no texto os 58 e 73 ppm, que são esses picos mostrados aqui no que ele chama de catalisador reduzido, e mostrando que isso explica a protonação. E recordando daquele conceito inicial que eu mostrei para vocês, a protonação, né, é exatamente a definição mais simples dos sítios de Bronsted, né? Ou seja, isso fica comprovado nessas imagens aí apresentadas dos sítios de Bronsted. Ainda aqui uma outra imagem, né? E o que está o destaque aqui? Dos sítios de Lewis, né? Contendo já espécies aí de molibdênio que estão linkadas a vacâncias, ele chama de vacâncias de oxigênio, que estão associadas com os centros do molibdênio, né? E eu vou mostrar isso à frente. A formação dessas vacâncias de oxigênio se deu por temperatura e programa de reduction, né? O TPR. É o que está destacado aqui em amarelo. O que eu quero... Sim, eu resumi isso com minhas palavras, que as vacâncias de oxigênio foram produzidas pela redução de hidrogênio na rede de óxido catalisador reduzido, o que pode ter causado colapso do octaedro de paládio com 6 oxigênios, né? Hexaoxipaládio aí, pela quebra dos átomos de oxigênio em ponte com poliedros vizinhos. Os dados permitem concluir que a ausência de grandes partículas de paládio, que tinha sido mostrado em outras imagens, né, em outros resultados, entre aspas, o paládio finamente dividido, ou as nanopartículas de paládio, que ele fala também em alta dispersão dos átomos de paládio. E falei anteriormente, uma imagem tirada do artigo, dessas vacâncias de oxigênio. Onde é que eu mostro isso para vocês? No cursor aqui, ó. Percebam que aqui eu marquei em amarelo, onde estou circundando com o cursor vermelho aqui, ó. Esses dois vermelhos que eu circundei em amarelo, estão vendo? Eu circundei em amarelo aqui com marca-texto e circundei em amarelo aqui com marca-texto. Percebam que tem 3 bolinhas aqui vermelhas, que são oxigênio, e 2 bolinhas vermelhas aqui, que seriam os oxigênios. Na imagem da direita, isso não aparece as 3, ou aparece afastado. Então, olhando para cá, né? E agora aqui, ó, é o que ele chama de afastamento ou quebra das ligações oxigênio aí. E ele diz que o molibdênio é responsável por isso, por conta daqueles formatos misturados, né? O octaédrico com o planar, o quadrado, né? Enfim, tem 2 estruturas e ele fica aqui nessa imagem querendo mostrar essas vacâncias de oxigênio, que, em outras palavras, seria uma desoxigenação, né? Isso fica expresso aqui pelo aumento, pela variação em Angstrom dessas estruturas. Ainda como resultado da discussão, o catalisador HDO mostrou 100% eficaz e 97 vezes seletivo para HDO, no que se propôs o artigo, que foi hidrogenar difenol para ciclohexano. Enfim, de algo que é típico da biomassa, aí, da lignina, né? Chegar a hidrocarboneto. Sob condições brandas, eu falei lá de uma temperatura branda, mostrando capacidade de regeneração em teste de fluxo contínuo. Apenas amostras contendo os sítios ácidos de Bronsted, isso ficou demonstrado, apresentaram atividade, sugerindo, como falei lá no início, que a desidratação é processo catalisado pelos ácidos de Bronsted. Especificamente, no catalisador, a forma reduzida dele mostrou que, como a maioria dos sítios ácidos de Bronsted, ele é um catalisador de desidratação mais ativo. O excelente desempenho do catalisador para reações de HDO foi atribuído a efeitos somados, gente, a efeitos cooperativos. Falei disso várias vezes aí, o paládio altamente disperso, então, destaque final, e, além do paládio altamente disperso,
os dois sítios juntos, né? Então, nas estruturas tínhamos sítios ácido de bronze e sítios ácido de Lewis. O catalisador mostrou excelente desempenho e seletividade para o HDO simultâneo, né, da lignina, da celulose, né, que junto com a hemicelulose seriam as três partes principais da biomassa, e também oligômeros derivados de hemicelulose, todos eles, com alguma porcentagem, foram convertidos em alcanos líquidos. E, para concluir, claro, o artigo falou isso, né, e isso incentiva a nós, que novos estudos se fazem necessários para melhor entendimento dos efeitos catalíticos que envolvem esses dois sítios ácidos aí, bronze de Lewis, visando o objetivo meu, por exemplo, na tese de tantos, né, que é chegar, enfim, aos hidrocarbonetos a partir da biomassa. É isso, espero ter sido útil aí. Deixa eu voltar para vocês aí, né? Para o compartilhamento. Eu não posso parar a gravação. Aqui. Você está apresentando, parar a apresentação. Então, passo, não sei se vocês me veem aí, a palavra para vocês, né? Me veem aí, gente? Tudo bem? Quem fala agora? Posso falar. Fala, Rich, tudo bem? Prazer. Então, a dúvida simples aí. Vocês veem o Richard, eu não preciso interromper nada, né? Segue normal gravando. Correto? Deve ser isso. Sim, continuo vendo o Richard. Vai seguir nas apresentações ou o Richard vai comentar sobre o trabalho do Otávio? Bom, eu acho que é dele, né? Eu tenho meu trabalho também para apresentar. Porque o meu voltou também. Eu vou conseguir baixar aqui, tá tudo certo. Eu posso apresentar também, que eu acho que o meu é mais rápido que o do Richard. À vontade, tá bom. Vocês não têm que... Como é que eu faço para vocês compartilharem a tela? Só essa minha... Eu também não sei, viu? Não. Você bota ela como... tem que me dar permissão, né? Você bota ela como... como é que é? Você está vendo a minha tela aí, não tá? Geral? Deixa eu tentar compartilhar, Vê se você porque consegue. eu acho que vai... Deixa eu compartilhar a tela, só eu para acho você que ela consegue compartilhar direto. Não, eu estou compartilhando já, ó. Acho que sim. É? Uhum. Eu que fiz isso, então vou parar. É tipo como se tu fosse um professor, né? E aí fosse continuar gravando. Mas aí eu consigo compartilhar já tranquilo. Foi, excelente. né? Excelente. Foi, tô vendo o início aí. Aí, show. Então eu monto no Canva, né? E o Canva simplesmente ficou fora do ar. E aí ele voltou, eu consegui baixar em PDF. Aí agora vai. Vocês estão vendo direitinho, né? Sim. Estamos sim. Perfeito, então. Aí como eu já baixei em PDF, então não vai ter o problema de repente cair a conexão ou cair o Canva de novo e perder não vou conseguir até o fim. Então, boa tarde, gente. Como eu falei antes, né, eu vou apresentar aquele mesmo artigo da nossa primeira apresentação, que foi sobre as ligações iônicas, e no final da nossa apresentação a gente mostrou, né, 2 artigos que seriam as aplicações, e aí eu resolvi trazer ele agora para apresentação de artigos, e esse artigo ele vai ser de revisão, e ele tem como título, né, assim, já traduzindo, progressos recentes em compostos iônicos derivados da celulose para utilização como biomateriais. Já adianto para vocês que esse artigo é bem grande, ele tem, assim, se eu não me engano, 42 páginas, e só que ele faz uma divisão entre os biomateriais normais e os biomateriais nanomateriais, de nanotecnologia. Então, eu botei nessa apresentação que eu vou fazer para vocês só a parte dos materiais sem ser com a nanotecnologia, mas aí se alguém achar curioso ou se for aplicável para o trabalho de vocês, o artigo está lá no grupo e aí vocês podem ver com mais calma. Então, como é um artigo de revisão, tem muita informação e aí eu trouxe só a superfície, vamos dizer assim, para a gente discutir. Então, boa tarde, né? Meu nome é Ana Tainá e então vou apresentar esse artigo aqui para vocês hoje.
Esse artigo ele é feito por um grupo de pesquisadores da Universidade de Tecnologia do Sul da China, e os responsáveis pela pesquisa é a Yang Yang, que é pós-doc na Universidade de Tecnologia, e o Kai Zhang, que é o professor e pesquisador dessa universidade e o responsável pela pesquisa. Ambos são especializados nessa parte de compósitos à base de madeira, então, por isso que eles estudam os biomateriais. Então, nesse artigo, eles trazem para a gente um levantamento sobre celulose e hemicelulose sendo aplicadas para a utilização na biomedicina e em vários outras aplicações nas indústrias. Então, a celulose e a hemicelulose, elas representam os biomateriais mais abundantes na Terra, e são os principais componentes estruturais encontrados nas paredes celulares de diversas plantas, de todas as plantas, né? A celulose, ela também é um material polimérico e ela é utilizada em diversas indústrias, principalmente a têxtil, a do papel e a da fotografia, que são as aplicações mais conhecidas, né? Que a gente, no conhecimento popular, sabe que a celulose é utilizada. Só que, além disso, a celulose modificada ela também foi utilizada como o primeiro material de membrana polimérica para hemodiálise de pacientes com insuficiência renal aguda. Então, ela começou a ser aplicada no ramo da medicina. Então, os termos glicano e polissacarídeos, eles são definidos como compostos que consistem em um grande número de monossacarídeos que são unidos por ligações glicosídicas. A celulose, ela é um glicano, e por causa das importantes funções dessas substâncias, a aplicação terapêutica dela é altamente desejável. Então, com esse início aqui na membrana polimérica para hemodiálise, somada a essa característica que sabe que a celulose tem, ela começa, né, agora que esse artigo é recente, de 2021, então ela começa agora a ser explorada para diversas aplicações terapêuticas. Então, o foco, na verdade, desse artigo é o desenvolvimento de glicanos sintéticos e semissintéticos que imitem os encontrados em humanos, que é uma importante tarefa. E a síntese de oligosacarídeos a partir do zero, com abordagens de fase sólida, podem fornecer esses glicanos-alvo. Então, aqui a gente vai abordar uma breve explicação sobre a estrutura e a funcionalidade de glicanos de origem animal e as características iônicas particulares dos glicosaminoglicanos, que são conhecidos como GAGs. Então, o papel biológico desses GAGs, ele é relacionado à alta afinidade com algumas proteínas. E isso acontece porque a interação por via iônica com grupos sulfato e carboxilato carregados negativamente é muito alta. Então, esses GAGs bioativos, eles possuem enorme potencial terapêutico para regeneração de tecidos curativos de feridas, para encapsulação de células e biofarmacêuticos, para anticoagulação e também para o tratamento de doenças autoimunes. Esses GAGs, eles são amplamente utilizados na engenharia de tecidos, porque eles têm todas essas características, e então eles são muito utilizados para regeneração de cartilagem, pele, enfim, tudo que vocês possam imaginar, ele tem aplicação na engenharia de tecidos. O problema é que a purificação desses GAGs de fontes animais, ele requer vários processos críticos que limitam a sua disponibilidade. E por que precisa dessa purificação? Para poder não terem side effects, efeitos paralelos, né, no organismo. Então, ok, ele funcionou para aquela função que estava sendo pesquisada, só que, em decorrência disso, tiveram vários outros problemas. Então, essa purificação dos GAGs ela é necessária para que não tenham esses efeitos colaterais, né? Esses efeitos que a gente não quer que apareçam. Então, devido a isso, a exploração de outras fontes, como a celulose e o quitosano, que é muito encontrado, né, em madeira e nos camarões, tem muito potencial para servir como componentes bioativos.
particularmente a celulose chama bastante atenção por causa dos grupos hidroxilas que ela demonstra na sua estrutura e que permite que sejam feitas diversas modificações com o intuito de imitar os GAGs ou outros glicanos, e pode até mesmo fornecer uma funcionalidade superior, porque ela vai poder ser modificada e melhor adaptada. Além dos derivados poliméricos e solúveis que podem ser obtidos na celulose, a estrutura cristalina dessa molécula também pode fornecer outras possibilidades para a preparação de diversos produtos iônicos que são biologicamente ativos. Então, devido a isso, eles associam que ela pode até demonstrar um potencial melhor do que os GAGs que já são utilizados. E aí, os compostos iônicos com base em derivados da celulose e suas aplicações como biomateriais. Então, nessa parte, né, do artigo, eles trouxeram aplicações dos derivados da celulose que estão sendo estudados. Então, primeiro é o derivado de celulose carregado negativamente, que é o sulfato de celulose, que eu vou abreviar aqui para SC. Então, esse sulfato de celulose, ele tem as propriedades físico-químicas mais vantajosas, e que são biocompatibilidade, solubilidade em água, hidrofilicidade pronunciada, biodegradabilidade, e também eles não são tóxicos. Então, além dessas propriedades, o sulfato de celulose também exibe as atividades biológicas que estão sendo buscadas, como anticoagulação, atividade antiviral e efeito no crescimento e diferenciação celular. Devido a isso, a essas características, ele é muito aplicado na engenharia de tecidos e no carregamento de medicamentos no organismo, ou seja, no encapsulamento dos fármacos. A gente tem também o fosfato de celulose, que ele também demonstra as propriedades fisicoquímicas semelhantes ao sulfato de celulose. No entanto, o grupo fosfato tem algumas vantagens muito específicas deles, como a capacidade de ligação aos íons, fatores de crescimento, citocompatibilidade com células osteoprogenitoras, capacidade de ligação cruzada com outros polissacarídeos, e também ele possui mais cargas negativas disponibilizadas ali por cada grupo fosfato. Além dos dois, a gente também tem o carboximetilcelulose, que é outro derivado da celulose, que ele é obtido através da carboximetilação dos grupos hidroxil na espinha dorsal da celulose. Esse composto ele tem, enfim, inúmeras aplicações, como aditivos alimentares, aditivos farmacêuticos, e também possui elevado potencial nos campos biomédicos. Então, as aplicações gerais desses três compostos derivados da celulose são, primeiramente, na engenharia de tecidos. Então, a atividade, né, desses derivados aniônicos da celulose tem sido estudada e tem sido muito aplicada na engenharia de tecidos. O sulfato de celulose pode ser utilizado como blocos de construção para a fabricação de revestimentos de superfície, hidrogéis, por isso que é usado na engenharia de tecidos, que é para regenerar os tecidos. Porque ele consegue imitar o microambiente celular ou a estrutura do tecido. Aí essa figura foi retirada do artigo, e eles mostram como se comporta. Aqui eles estão fazendo uma comparação com a heparina. Na verdade, estão substituindo a heparina com o sulfato de celulose, e eles conseguem ver que se comporta de forma muito semelhante. Só que quando eles testaram os pHs, eles viram que o sulfato de celulose se comporta ainda melhor do que a heparina, porque se a gente observar aqui, ó, ele fala que a heparina no pH 4 não é tão bom, mas a heparina no pH 9 já tem como se fosse um encaixe das células melhor. Já o sulfato de celulose, tanto no pH 4 quanto no pH 9, mostrou o encaixe das células de uma forma boa. Então,
já seria uma vantagem usar o sulfato de celulose, porque se adapta aos 2 pHs, tanto 4 quanto 9. Além disso, a gente tem também o encapsulamento de células para imunossupressão. Então, que é o entregar o fármaco, né, no momento certo no seu organismo. Então, o sulfato de celulose, utilizado como polímero biocompatível, ele também tem sido utilizado para preparar microtransportadores para encapsular e proteger as células de mamíferos contra reações imunitárias em vivo. Por isso, que são encapsulamento de células para imunossupressão. Isso permite o fornecimento suficiente de nutrientes e oxigênio no interior dessas células. Então, essa técnica ela pode ser promissora no tratamento de diversas doenças, como o câncer. Também é usado como anticoagulante, são usados, né, como anticoagulantes, e o sulfato de celulose semissintético ele possui semelhança estrutural com a heparina, como eu mostrei lá na primeira figura para vocês, e mostra uma atividade anticoagulante pronunciada, que depende, né, da regioseletividade geral do composto. Além disso, também podem ser utilizados na atividade antibacteriana e na aplicação como curativos. Então, a gente sabe que infecções podem causar problemas graves e que, às vezes, essas complicações pelas infecções, elas são até mais graves do que o próprio motivo do tratamento. Então, já se sabe, né, que nanopartículas de prata, elas são utilizadas em curativos, e isso é uma abordagem eficaz para melhorar a atividade antibacteriana. Só que ao misturar essas nanopartículas de prata e hidrogéis com polissacarídeos modificados com celulose, o potencial antibacteriano tende a aumentar muito devido às suas vantajosas propriedades físico-químicas. Além disso, também tem entrega de medicamento no organismo, que é similar àquela parte dos microtransportadores, e a carboximetilcelulose é muito sensível ao pH também do meio, devido à presença de uma grande quantidade de grupos carboxil. Então, os hidrogéis, que têm como base a carboximetilcelulose, mostraram capacidade de carregar esses fármacos, né, e liberar eles no momento certo, dependendo dos valores de pH, e mostrou que ele se comportava melhor em meios ácidos. Então, conclusão e perspectivas futuras. Os compostos à base de celulose iônica possuem características notáveis e podem superar a eficiência, né, dos materiais à base de polímeros sintéticos, e isso inclui menor custo, composição e propriedades altamente controláveis, e também uma excelente biocompatibilidade e biodegradabilidade. No entanto, muitos estudos ainda são necessários sobre a relação entre a composição química e a estrutura desses compostos com as entidades biológicas para saber como que eles se comportam da melhor forma. Porque vai ser necessário adequar a bioatividade dos derivados da celulose iônica para poder alcançar as funcionalidades desejadas para a biomedicina, para aplicações na biomedicina, e também para que não hajam os efeitos colaterais que não são desejados, né? Então, diversos estudos ainda são necessários, mas estão num caminho promissor para que possam ser aplicados. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar ou ler o artigo que está lá no grupo. Ô, Ana. Oi. É só uma coisa, eu preferi não procurar no Google porque eu fiquei curioso, queria te perguntar. Hemicelulose, eu nunca tinha ouvido falar nisso, como é que ela é? Você tem familiaridade com ela ou não? É do seu projeto? Eu também não é meu projeto, não. Eu trabalho com produtos naturais, né? Mas nunca trabalhei com celulose, não. Eu também nunca tinha ouvido falar, e quando eu pesquisei, eu não coloquei aqui, porque eu acho que eu tinha colocado não coloquei, né? Eu tinha colocado em outra apresentação um exemplo
Ah, tá aqui, ó, na figura. Deixa eu aumentar aqui, que eu acho que a gente consegue ver melhor. Pelo que eu entendi, é a diferença na estrutura mesmo, a hemicelulose. Na verdade, é o revestimento da celulose. Olha só. Ah, sim. Tem a célula vegetal, aí tem a celulose aqui de amarelo lá no meio, aí a parte vermelhinha aqui é a lignina, e o que reveste é meio que o que reveste a celulose e fixa com a lignina é a hemicelulose. Quase a capa dela, né, no caso. Isso, tipo um revestimento mesmo. Mas aí você nem com a celulose, a celulose também não faz parte do seu projeto. Não, não faz parte. Eu trabalho com otimização de processo para extração de substâncias, né, de materiais de produtos naturais. Então, não consigo ter muita aplicação na inorgânica, porque o meu é mais analítica para orgânica. Eu peguei esse aqui, porque eu já tinha lido ele para outra apresentação, e aí também era um assunto legal e era de revisão, então é por isso que eu peguei ele, mas assim, não tem nada a ver com o meu projeto, não. Entendi. Obrigado. Nada. Eu trabalhei na indústria têxtil e existem realmente outras capinhas também, não é só a hemicelulose, não. Uhum. Acho que aqui mostrou só a hemicelulose, porque é o foco deles, né, nesse artigo, é falar da celulose e da hemicelulose. Mas essa figura aqui nem é do artigo, não. Eu peguei de outro lugar, de outro artigo, porque eu também fiquei na mesma dúvida dele, do que era essa hemicelulose. Aí foi quando eu descobri que é um revestimento da celulose, mas é bom saber que além da hemicelulose tem outros também. É isso aí. Bom, eu posso apresentar a minha? Pode, claro. Obrigada, gente. Vamos lá. Bom, que eu tinha preparado foi o seguinte, como é que nós estudantes, né, possivelmente vamos tratar com alunos, vamos ser professores, né? Então, tudo isso acaba, como assim, deixa eu ver se eu consigo fazer, incentivando a gente a usar metodologias de ensino nova, né? E aí eu trouxe para cá, não sei se vocês estão vendo, conseguindo ver, vou apresentar os slides. Está aparecendo para vocês aí? Alô, tem alguém aí? Tá Não? sim, Richard. Tá sim. Tá aparecendo sim. Tranquilo. Passa para o segundo para ver se vai passou. Perfeito. Então, na realidade é o seguinte, essa apresentação é uma apresentação de muitos slides e eu reduzi para tentar ver se eu consigo falar. Na realidade é o seguinte, por que a gente fala sobre educação 4.0? Na realidade é a educação 4.0 voltada para a química. E eu vou mostrar vários tipos de alternativas para a gente poder usar digamos, no ensino, né? O que é 4.0? Na realidade é o seguinte, a origem disso está na Revolução Industrial, porque as revoluções industriais elas mudaram o mundo, o comportamento das pessoas, sabe? Várias condições que as pessoas moravam no campo, aí depois vieram morar nas cidades, e aí começaram a ter necessidades por conta dessas mudanças que estavam dando outras oportunidades para a humanidade, né? Então, para a gente falar de Revolução Industrial, nós estamos atualmente na 4ª Revolução Industrial. E a primeira revolução, eu queria muito para discorrer sobre isso, né? Seria como referência às máquinas a vapor, ou seja, o mecanismo que surgiu, que mudou os transportes, mudou uma série de coisas. Essas máquinas, ou seja, você usava, digamos assim, o calor para poder gerar uma série de benefícios para a humanidade. A segunda Revolução Industrial, ela fala sobre a questão, o surgimento da eletricidade. E esse surgimento da eletricidade, ele, por também trazer outros benefícios, né, para a humanidade, né,
como, por exemplo, a iluminação noturna, já até existia a iluminação a gás, mas a iluminação com eletricidade, e aí vale a pena, muitas vezes, eu apresento para os que, digamos, a crista da onda dessa segunda revolução industrial foi a guerra das energias entre o Nikola Tesla e o Ericsson, né, que inventou a lâmpada. Né? Na realidade, o Nikola Tesla vai para os Estados Unidos e essa guerra das correntes, não sei se vocês já ouviram falar, justamente era o seguinte, era a oportunidade de ganhar a licitação para iluminar a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Né? E aí, então, o Nikola Tesla ele tinha uma concepção de energia alternada e o Ericsson, né, o inventor da lâmpada, ele tinha como concepção a energia contínua, né? Quer dizer, as baterias, né? Ou então as geradoras de energia, mas com corrente contínua. Né? E aí isso, é claro, hoje em dia nós usamos energia alternada, né? Porque realmente os benefícios da energia alternada foram superiores. Quer dizer, não é que são superiores, tem características diferentes. Eu costumo dizer que agora, com os painéis solares, as coisas estão mudando de novo. E agora ainda tem os carros de energia também, que estão chegando aí, também estão mudando de novo. Né? São paradigmas que são rompidos, e a química está em todos eles. Né? A química sempre esteve presente. Sabe? E aí, aí a terceira, só para a gente não ficar muito tempo falando de eletricidade, a terceira foi a questão do surgimento dos computadores. Né? Como esses computadores buscaram fazer com que a sociedade mudasse, né? E aí a quarta revolução industrial é a revolução da internet, como é que a internet está mudando as coisas, né? Assinando as coisas. Mas antes de falar sobre isso, como nós estamos falando sobre educação, existe uma pirâmide chamada Pirâmide de William Glasser, no qual, nessa pirâmide, ele apresenta o nível, digamos assim, de aprendizagem ou de absorção da aprendizagem que ele fez o levantamento. Essa pirâmide, ela não é, vamos dizer assim, absoluta. Na realidade, existem várias outras pirâmides, né? Mas essa aqui eu achei muito interessante, porque justamente ele fala sobre vários critérios da absorção do que a pessoa aprende. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que é um certo amadurecimento. Né? A gente começa a aprender alguma coisa e aí então começa a amadurecer aquilo dentro da gente. Aí, com o passar do tempo, a gente vai ganhando mais conhecimento e mais, vamos dizer assim, domínio sobre aquele conhecimento que a gente está buscando. Né? Mas na pirâmide do William Glasser, ele fala sobre a questão que a leitura seria 10%, escutar 20%, ver em torno de 30%, ver e ouvir 50%. Todos vocês aqui sabem muito bem, já viveram isso, que uma aula de laboratório, muitas vezes, é altamente esclarecedora, porque você vê as coisas acontecerem na sua frente. Então, quer dizer, são aulas práticas, né? Então, quando você começa a praticar, você olha só o comportamento disso. E aí você, percebendo o comportamento, você consegue absorver mais. E na própria pirâmide dele, ele fala sobre a questão dessa questão de conversar sobre o assunto, repetir a busca desse conhecimento, e ele fala que então, tudo isso fica em torno de 70%, que ele deu. Mas aí começa a ficar mais interessante quando você começa a mexer com esse conhecimento, né? com o que você está querendo receber. E aí você chegou no nível de 80% do quanto fazemos, ou seja, quando estamos realmente fazendo alguma pesquisa, digamos, até uma tradução pode ser revisar, fazer uma tradução de um artigo, já é alguma coisa que
que fica um pouco mais dentro do momento que você lê um artigo, e aí depois você tem que fazer essa tradução desse artigo, você se coloca numa outra posição onde você tem que fazer várias conexões e buscas para você poder chegar a entender e poder fazer uma tradução. Então, isso já aumenta bastante, sabe, esse aprendizado. E, finalmente, né, que eu acho que é o mais importante, que isso aí vale para nós todos, né, é que a gente, quando tem que aprender alguma coisa para ensinar, aí a coisa começa a tomar outros... A gente nunca conhece 100% de tudo, né? Então, eu achei interessante que quem ensina, ele tem que, pelo menos, entender de várias formas diferentes para poder mostrar para quem não desconhece, né? Aí, então, na pirâmide do William Glasser, ele bota que aí 95% quando ensinamos a outros, né? Então, a ideia toda é você ver que nós temos um nível de absorção de acordo com o aprofundamento que nós damos junto se aproximar de um conhecimento. Bom, a ideia toda que eu tinha conversado com o professor Robson era falar sobre a questão das metodologias ativas, né? O Revens, ele falou isso em 1930, ou seja, há um século atrás. Sabe? Só que isso ficou meio morto, as pessoas, a escola francesa de educação estabeleceu no mundo aquela questão do palestrante, né, do expositor, e as aulas passaram a ser aulas expositivas, né, onde a pessoa lançava no quadro negro, ou fazia alguma apresentação, digamos, a pessoa que recebia esse conhecimento ficava numa posição altamente passiva. Eu tenho certeza absoluta que, possivelmente, alguns de vocês aí, eu estou dando essa apresentação e podem estar simultaneamente fazendo uma outra coisa, até vendo um outro site. Porque, na realidade, a gente já mudou, digamos assim, eu costumo dizer que a vibração mudou. A vibração mudou. Bom, aí, então, na realidade, o que a metodologia ela foca? Você colocar o aluno como protagonista desse processo de aprendizagem. E aí vocês têm algumas vertentes, fazer debate, estudo de caso, reflexão sobre assuntos diversos, e você, na realidade, estabelecer vínculos, sabe, do aluno com o objeto de aprendizagem. E essa é a grande diferença, e aí a aula não fica mais, o aluno não pode ficar mais com a mente passiva. Ele tem que buscar estar em tom com o que está acontecendo. E aí existem várias técnicas, né? O aluno fazer deduções, e aí, inclusive, é muito comum, depois que o aluno penetrou nesse conhecimento, ele fazer a apresentação desse conhecimento, que não deixa de ser um início de aula, né? Então, essa metodologia de ativas, né, elas podem trabalhar tanto no individual, como no coletivo ou grupal, como também com a figura do orientador orientando o grupo. E tudo isso fazendo com que o ser se mexa. Mexa. Tá? Todos têm que estar se mexendo para poder fazer esse tipo. Na realidade, a gente muitas vezes usa essa palavra, metodologias ativas, mas isso aí os professores, muitos deles, já fazem, mas não têm isso muito bem definido. Eles já fazem isso naturalmente, porque ele quer uma interação do aluno. O professor Robson, o pessoal vai falar, ele pede para a gente sempre falar alguma coisa. Ele quer que a gente interaja para ele poder ter um pouco mais de conhecimento do que nós estamos pensando e fazendo, né? Bom, então, o objetivo, né, dessas metodologias, eu até já falei, né? É um aprendizado ativo, onde as pessoas têm que fazer, têm que estar envolvido nesse processo, né? Ele tem que ser significativo, a pessoa vai estudar alguma coisa, não é para apenas, é muito comum a pessoa, vou estudar para tirar uma nota boa na prova e depois esquece. Sabe? Então, na realidade, eu já fiz isso, eu já estudei para a prova e já esqueci a matéria. Minha filha, quando estava na faculdade, pediu para explicar um negócio para ela.
de uma matéria que eu sempre passei direto, e eu engasguei, porque eu já não lembrava mais nada da matéria que eu passei, e passei bem, mas eu não me lembrava mais nada. Isso é terrível, né? Você estudar uma coisa que você não vai fazer digamos assim, um sentido para a sua vida, né? É só aquele aprendizado por aprendizado. Na realidade, o ideal é que você possa fazer alguma coisa com esse aprendizado, né? E essa seria, digamos assim, o que se fala aqui em buscar dar significado. Ou seja, o professor e o aluno eles têm que ter essa digamos, a parceria para ele. E aí, claro, com tudo isso, no envolvimento que você tem com a matéria, você vai alcançar o engajamento para você poder entrar com as duas mãos no estudo que você está querendo fazer. E, é claro, é importante também a questão dessa empatia, né? Para a gente entender o que. Eu botei aqui embaixo, eu vou deixar com vocês, deixa eu só ocultar aqui. Eu botei aqui embaixo um negócio que achei muito bacaninha, que é um videozinho feito numa ferramenta que vocês já devem ter ouvido falar, chamado Doodle. E eu vou rodar aqui só para vocês verem como é que é o uso dessa ferramenta. No caso, aqui esse vídeo fala sobre metodologias ativas. E eu acho que fala de uma forma muito direta e bem interessante. Eu vou clicar aqui para vocês poderem ver. Vocês estão vendo aí agora? Deixa eu aumentar aqui. Empresas de todos os tamanhos usam BigQuery para descobrir novos insights. Estão vendo? O ensino tradicional é aquele no qual o professor transmite seus conhecimentos para os alunos. Hoje vamos conhecer algumas alternativas que podem complementar o ensino tradicional e que têm sido chamadas de metodologias ativas. Assista a live do Minutos Psíquicos respondendo a perguntas na quarta-feira, dia tá 16 de maio, às 20 horas. Te esperamos lá. Vamos lá. As metodologias ativas são métodos de ensino que incentivam o aluno a ter um papel mais ativo na sua própria aprendizagem. Ao invés de ficar sentado passivamente em uma cadeira enquanto o professor fala um monte de coisas, o aluno realizará ativamente uma tarefa. Essa tarefa estimulará o aluno a pensar mais, a debater, a ter mais iniciativa e a aprender como aprender. Existem várias metodologias ativas, mas aqui vamos falar só de algumas para deixar um gostinho de quero mais. Essa que ele está falando... A aprendizagem baseada em problemas, conhecida como PBL, é a mais uma dessas usada. Metodologias ativas. Essas Nesse três método, o professor apresenta um problema e os alunos devem propor uma solução. O professor facilita o estudo e a discussão dos alunos para que encontrem uma solução, mas são eles que precisam descobrir quais habilidades e conhecimentos precisam desenvolver, eles que devem desenvolver ambos e aplicá-los à situação problema. Essa situação problema deve ser uma situação real, deve estar ligada ao tópico que o professor quer desenvolver com os alunos e deve apresentar uma questão que não seja tão difícil ao ponto de desmotivar os alunos, mas também que não seja tão fácil ao ponto de ter uma resposta óbvia. A PBL estimula as capacidades de pensar criticamente, trabalhar em grupo, resolver problemas e argumentar. Habilidades essas que serão muito úteis em várias outras situações no futuro dos alunos. A instrução pelos pares é uma outra metodologia ativa e tem um formato diferente da PBL. Antes da aula, os alunos precisam estudar sozinhos materiais indicados pelo professor. A aula começa com uma breve exposição, em torno de 10 a 15 minutos, sobre um dos tópicos que o professor quer desenvolver naquela aula. Depois ele apresenta uma questão de múltipla escolha e dá alguns minutos para os alunos pensarem e responderem individualmente. Caso uma parte considerável dos alunos erre a questão, o professor pedirá que os alunos discutam em pequenos grupos sobre suas respostas e tentem convencer os outros colegas de que a resposta que escolheram é a correta. Depois dos alunos tentarem se convencer por alguns minutos, o professor faz um novo levantamento das respostas individuais dos alunos. Caso a maior parte acerte desta vez, o professor explica a resposta correta e tenta tirar dúvidas que ainda existam. Uma outra metodologia ativa é a aula invertida. Em uma aula tradicional, os alunos são expostos a um conteúdo em sala e podem fazer exercícios em casa. É aí que ocorre uma inversão nas coisas. Na aula invertida,
o aluno estuda o assunto antes da aula por meio de materiais, como vídeos indicados pelo professor. Depois ele deve ir à aula para aplicar o que aprendeu em exercícios propostos pelo professor. As grandes vantagens é que cada aluno pode aprender no seu próprio ritmo antes da aula, podendo pausar ou assistir de novo o vídeo indicado pelo professor. E caso ele tenha dificuldades para realizar a tarefa na aula, poderá contar com a ajuda do professor e dos outros colegas. Se você está pensando que as metodologias ativas são uma das coisas mais legais que você já ouviu sobre esse assunto, então você captou bem a mensagem, pois elas são. Inclusive, várias pesquisas científicas têm constatado que as metodologias ativas tendem a promover uma melhor aprendizagem quando comparadas ao ensino tradicional. Mesmo assim, alguns alunos podem achar que professores usando metodologias ativas estão tentando enrolar ou estão com preguiça de dar aula porque já estão muito acostumados ao modelo tradicional de aula expositiva. Por isso, é fundamental que o professor interessado em usar tais metodologias dedique um bom tempo explicando a metodologia ativa que quer usar e quais são as vantagens dela em relação ao ensino tradicional. As metodologias ativas não precisam substituir totalmente o ensino tradicional. Elas podem complementá-lo e enriquecer mais ainda a experiência de aprendizagem dos alunos. Se você é um professor ou professora, te convidamos a conhecer mais sobre as metodologias ativas e considerar a possibilidade de usar ao menos uma delas para ver o que acha. Acreditamos que você vai gostar muito e os seus alunos mais ainda. Bom, pessoal, show. Vou voltar lá. Voltei. Na realidade, o que a gente percebe é o seguinte, não é para usar, digamos, mídia, mas é para aplicar essas metodologias em sala de aula presencial. Eu, por exemplo, eu uso isso com os meus alunos de forma presencial, principalmente em aulas práticas, onde a gente desenvolve alguma coisa que o aluno possa ver. Mas vamos em frente, que tem mais coisa. Então, olha só, como ele falou lá, esse aqui são alguns levantamentos sobre como aplicar técnicas para a metodologia ativa. Então, resolução de problemas, reconhecimento de problemas, tudo isso ele falou. Desenvolvimento de projetos, a sala de aula invertida, onde você pede para o aluno trazer para... na realidade, o que nós estamos fazendo aqui, o que os professores estão fazendo com a gente. Eles estão pedindo que nós tragamos alguns conhecimentos nossos para serem explicados aqui para todos nós, né? E aí você tem o ensino híbrido, que nós estamos fazendo ele aqui agora, o ensino à distância, né? Aí agora tem uma coisa aqui que eu acho legal, que é tanto a gamificação como os jogos. A gamificação, no meu ponto de vista, e eu uso isso, é o seguinte, eu faço com que os alunos peguem um conhecimento e desse conhecimento eles desenvolvam um jogo, um game. Então, ele vai buscar uma alternativa. Pode ser o desenvolvimento de um jogo de cartas, pode ser um desenvolvimento de coisas físicas, até materiais, de um tabuleiro para um jogo, onde ele vai conhecer várias coisas ao mesmo tempo. E então, eles, claro, vão desenvolver esse tipo de material para possivelmente ser usado por alguém de um nível inferior ao deles. Então, e aí eles se sentem altamente motivados por estarem fazendo alguma coisa e usando a matéria que eu estou desenvolvendo com eles, né? Isso aí motiva bastante. E aí, no caso aqui, aprender fazendo, quando a gente está no laboratório, a gente leva eles a os seminários e discussões, que também, muitas vezes, para você, nós fazemos seminários, né? Você tem que pegar, tem que estudar, tem que desenvolver aquilo que você está vendo. Tem muitas vezes que você... cada um desses, só para lembrar, cada um desses que está aqui, cada um desses é todo um desenvolvimento. Eu é que estou encurtando aqui a história por conta do nosso tempo, né? Mas nos seminários você tem que desenvolver, para você, digamos assim, ser um mediador de uma mesa de discussão, você tem que ter várias visões. Tudo isso faz com que o ensino fique mais dinâmico, mais atraente. Você pode fazer pesquisa de campo também, que é muito interessante. No meu caso, que eu trabalhei 25 anos no Senai, por levar os alunos para uma indústria,
para eles verem como é que é a vida real na indústria, é um negócio fabuloso, né? O aluno ia onde está sendo feito o que ele está aprendendo. Isso é fantástico. Essa questão da contação de história, isso é o seguinte, por que eu falo sobre a questão da contação de história? Porque, na realidade, é o seguinte, muitas vezes, principalmente na indústria, quando você leva o aluno para uma indústria, lá tem vários registros de várias situações que digamos, a indústria, o empregado, sabe, usou tendo dificuldades ou até facilidades de acordo com o avanço tecnológico, né? Algumas indústrias realmente cresceram muito, fizeram grandes mudanças, principalmente na área de gestão, para poder aprimorar esse tipo de indústria que eles têm. Algumas, até por conta de passos equivocados, até fecharam suas portas, né? Eu visitei uma indústria alemã aqui na Rio Santos, que eu achava sensacional. Quando eu cheguei lá, eu falei, poxa, realmente, eu fui lá para fazer um trabalho extra, né? Um trabalho voltado para a área de segurança, né? Que eles estavam até muito bem, né? Mas qual foi a minha surpresa? Que 2 anos depois a indústria ela tinha determinadas situações que ela acabou fechando, né? Bom, e os jogos, de vez em quando você tem alguns jogos, que eu vou mostrar aqui também outras ferramentas, e aí você tem alguns jogos que você pode desenvolver com os alunos. Então, vamos para frente. Então, os recursos tecnológicos, né? Aqui esse Google Earth, muitas vezes, ele atua, e nós, como acadêmicos ou até profissionais, podemos trabalhar muito com a questão de logística. Hoje em dia, logística é uma coisa muito importante, sabe? Então, você tem aqui, todos eles têm link, né? Para você. O Canva, que já foi citado aí, como uma ferramenta gráfica de desenvolvimento, né? Esse Archon, né? Archor, que é um criador de podcast, que é também um recurso que hoje em dia o pessoal usa, criar um podcast para os alunos, né? E lá ele vai desenvolvendo a matéria. Alguns de vocês, possivelmente, já viram alguns outros recursos que não estão aqui. Eu vou pedir com a gentileza para vocês. Quem já usou algum recurso que não estiver aqui, depois bota no chat para a gente poder enriquecer um pouquinho mais. Não sei se vocês já viram o PET Colorado, alguém já viu, já usou o PET Colorado, não? Eu usei na minha apresentação de espectroscopia. Então, show de bola, né? Não é uma graça? Eu acho. Você sabe que o PET Colorado ganhou o prêmio internacional, né? Ele ganhou um prêmio internacional e foi bancado por um anjo, né? Porque ele, na verdade, ele é usado no mundo inteiro, porque ele pega várias áreas do conhecimento, né? Ele pega química, física, biologia, matemática, tem até meio ambiente. O Celerium, né? Que é também um aplicativo, também ele tem em português, para você ver a questão das estrelas, né? Para alguns professores, ele é um planetário virtual. Pode ser usado. O LabCam, também, que é uma utilização de câmera de celular para experimentos, também é interessante. Esse aqui eu não conheço, só me indicaram, eu ainda vou fazer uma pesquisa em cima desse. Esse aqui já entrei, esses todos aqui já tive a oportunidade de entrar. Tem mais coisa ainda. Esse aqui que, na verdade, eu mostrei para vocês, não sei se vocês se lembram, né, que eu fiquei até empolgado mostrando para vocês, né, que é o estudo da simetria na química, né? E o Miro também é muito interessante, principalmente quando você quer desenvolver um prós e contras, né? Fazer um brainstorm com a equipe, é muito interessante também para usar. No meu caso aqui, agora eu estou estudando isso aqui, o Wakelet, que é um mural que qualquer um pode usar, ele é de graça, ele tem até 3 murais que você pode usar, né? Mas você pode salvar os murais também na tua máquina.
e de graça, então você pode, ele não é, porque o que acontece com os murais foi assim, a Microsoft criou dela, a Google criou dela, então, na realidade, você fica preso a esses murais, sabe? O Wecklet, o que ele fez? Esse aqui tem um link falando sobre o Wecklet, esse aqui acho que está em português, agora não me lembro. E aqui também, o Padlet é a mesma coisa que é um mural aberto, onde você pode desenvolver, e é muito legal para a gente fazer. Eu até pensei em fazer um Padlet para essa aula, para depois vocês verem. Mas aí ficou no corre-corre e acabou que não fiz. Mas aqui os 2 links são interessantes. Eu vou botar esses links depois lá no... Eu vou mandar essa apresentação. Outra coisa também que eu fiz aqui foi o seguinte, eu usei a própria ferramenta de apresentação do Google em vez de usar o PowerPoint. Né? Então, para mim, foi um desafio, porque eu sabia que dentro da nossa plataforma do IME, que é Google, eu teria muito mais facilidade de formatação de uma série de coisas. O Algetech é uma ferramenta de laboratório também virtual, mas o Algetech ele é pago. Ele não é, mas ele é muito interessante, uma empresa 100% brasileira, e já vendeu esse laboratório para outros países fora do Brasil, inclusive, acho que até uma faculdade na Inglaterra né, eles alugam, né? Alugam esse laboratório do Algetech, que é muito parecido com um laboratório real. Você vê a bancada, você vê uma série de coisas. Mais alguma coisa? Aqui você tem outras ferramentas auxiliares, né? Que eu não usei esse cara aqui, né? OBS Project, que é uma bancada para você, um estúdio para você fazer transmissão, sabe? O OpenShot tem em português, sabe? É um estúdio também de edição de vídeo, porque na realidade o que vai acontecer com a gente é o seguinte: vira e mexe, por exemplo, toda essa apresentação que eu estou fazendo para vocês, eu já tinha gravado ela em vídeo, porque a gente muitas vezes não se dá conta, mas acontece alguma coisa com a gente pelo menos já está com isso gravado para poder... É claro que não está igualzinho que eu estou falando com vocês aqui agora, né? Mas já está alguma coisa pronta para ser apresentada, né? O Lean City é também uma plataforma, né, que é muito parecida com o Sun City, onde você bota um personagem, sabe? Mas isso aqui é legal para você usar, mas para ensino, digamos, mais ou Fundamental 2 ou ensino médio, que também o pessoal não tem muito tempo, porque o pessoal de ensino médio, principalmente, eles estão mais interessados em fazer a prova do vestibular que outra coisa. E um lugar que eu sempre gosto muito de ir é no MIT. O MIT ele tem essa plataforma, né, grátis de criação de aplicativo para celular. Então, eu gosto sempre de... O MIT também tem umas palestras, né, principalmente na área de física, que eu tenho assistido as de física, né, muito boas. Eu ainda não assisti as de química, mas as de física são aulas presenciais que são filmadas, e aí o professor lá, ele usa a metodologia ativa dentro de sala de aula, e isso é filmado. Bom, aqui foram alguns sites, aqui está o link embaixo, os sites que eu visitei, que usei como referência, sabe? Então, esses foram os sites. E aí, que tem mais um aqui, esse aqui também, mais voltado para a química. E aí, obrigado. E estou aberto para perguntas. Eu fiz essa apresentação mais para que vocês conhecessem as possibilidades. Alguns de vocês usam alguma ferramenta para desenvolvimento de aula que poderia acrescentar nesse leque que eu apresentei agora? Só uso PowerPoint mesmo, Richard. O PowerPoint. Não, tem um pessoal que estava usando aí aquele outro que aproximava, o Ian usou, acho que foi o Ian que usou. Prezi, eu acho, não? O Prezi. Sim, eu uso. Eu achei muito avançado para mim.
Mas, na realidade, é o seguinte, quando a gente faz uma apresentação para o aluno que ele se depara com um visual novo, isso atrai mais ele. Principalmente quando você... por exemplo, só para você ter uma ideia, aqui, digamos, na faculdade que eu dou aula, eles botaram um projetor em todas as salas. Porque eu mesmo, quando eu trabalhei 25 anos no Senai e depois vim para trabalhar numa universidade privada, né? Quando eu cheguei aqui na universidade, a minha sala de aula não tinha projetor, tinha só uma parede branca, e aí eu não tive dúvida. Eu simplesmente saí e comprei um projetor parcelado em 10 vezes, que hoje em dia não é muito caro. O problema todo é aquela coisa desagradável de você ter que trocar a lâmpada, que ela só dura 3.000 horas, né? E aí eu comprei o projetor, eu trazia o projetor e dava aula com o projetor. Por quê? A aula já está toda preparada, eu não tenho que sair escrevendo num quadro uma coisa que eu... Para dar uma explicação, o quadro é ótimo, é excelente. Agora, para uma coisa que você... Um conteúdo que, digamos assim, tem que ser todo ele usado, né? Aí você pode usar alguma coisa com o PowerPoint que é de super bom tamanho, né? Bom, basicamente é isso. E se vocês depois quiserem... eu vou mandar essa... Eu mando lá no WhatsApp essa apresentação, como é que eu faço o link? Como é que vocês normalmente divulgam isso? Lá no WhatsApp. No grupo, Richard. Foi? Coloca lá no grupo, Richard. Tá legal. Então ou baixa e coloca lá, ou então dá o link pra gente no grupo. Show. Ô, Richard, uma pergunta breve. Para qual tipo de turma que você dá aula? Me desculpa a pergunta, assim. É para jovem, adulto ou o quê? Eu dou... Parece até brincadeira. Eu dou aula desde o fundamental até a universidade. Eita! Sabe? É uma coisa... você não tem ideia como é que... Claro que os mais jovens, até os alunos universitários, eles curtem muito, cara. Quando você faz uma aula assim que eles têm que fazer alguma coisa, eles curtem muito. Isso é muito animador. Fundamental também. No Fundamental também. Eu dou Fundamental 2. Eu pego o 9º ano do ensino fundamental. Eles também gostam. Só para você ter uma ideia, o ano passado, eu desenvolvi todo um tabuleiro de jogo com os meus alunos que eles vibraram para desenvolver o tabuleiro e as peças, né? Sabe? Isso aí tudo para fundamental. Sabe? E hoje em dia o professor que tem que dar ele tem que usar o conteúdo do MEC, né? Ele compete. Só para você ter, hoje eu tive uma reunião de conselho de classe sobre a questão do problema do aluno ficar consultando o telefone celular durante a sala de aula. Sabe? Porque o professor tem que ameaçar o aluno para ele não ficar completamente com o celular embaixo da mesa, tá um olho no padre, outro na missa. Está com um olho no celular e outro no professor. Se o professor chegar perto, ele esconde o celular. A questão toda é o seguinte: a reação do aluno adolescente ele é muito mais impulsivo, né, do que o aluno jovem, né? O aluno jovem dá aquela disfarçada, né? E aí nós, inclusive, comentamos com os alunos sobre essa questão da LGPD, que responsabiliza sobre a questão de divulgação de imagens, né? Então, eles naquela brincadeira... Olha só a gravidade das coisas, como é que na brincadeira de ficar fotografando um ao outro, aquela outra, se amanhã eles brigam lá e um resolve lá, não, eu não queria que divulgasse minha fotografia, ou isso, aquilo, outro, isso ali pode dar um processo que não atinge o adolescente, não. Atinge o pai e a mãe do adolescente. Isso é uma coisa que muitas pessoas não se dão conta de como é que tem determinadas coisas, determinadas facilidades que geram dificuldades. Então, os adolescentes, 13, 14 anos, todos eles agora têm celular, todos eles têm um potencial de divulgação de imagens que podem causar problemas sérios para os seus pais, para os seus familiares.
Então, a gente tem que orientar muitas vezes os adolescentes nesse sentido. Não é só os adolescentes, não, até os adultos mesmo, que muitas vezes podem incorrer em determinada situação que eles não se dão conta com relação a isso. Basicamente, o alerta tem que estar... Hoje em dia, cada vez mais, o ser humano tem que ser cada vez mais consciente do espaço que ele vive, sabe? Para ele poder, digamos assim, não se deixar levar, sabe? A gente tem que refletir em tudo, tem que ter um pensamento de reflexão constante, para a gente não, no mínimo, a gente não se deixar levar por um ato impulsivo que muitas vezes acaba acontecendo, né? A gente vê determinadas situações e a gente vive as consequências de... eu costumo dizer o seguinte, eu sou de uma geração que a gente era muito inconsequente, mas ninguém fazia o que se faz hoje. Só para você ter uma ideia, eu vou contar a situação que aconteceu comigo. Eu fui levar uma amiga da minha filha em casa e essa menina abriu a porta e atingiu um motoqueiro. Quando ela abriu a porta, do lado da calçada, a moça da garupa, ela entrou com uma ação, que eu sou o dono do carro, contra mim, e ela ganhou em primeira instância para eu pagar R$45 mil por danos morais a ela. A minha sorte foi que a própria juíza pediu para os advogados da seguradora estarem presentes. E quem reverteu o quadro foram os advogados da seguradora. O meu advogado, que eu paguei a peso de ouro, não conseguiu resolver, e eles, que eram da seguradora, resolveram de cara. Quer dizer, se você tiver qualquer problema, chame a seguradora, principalmente se você tiver carro, porque eles já passaram muitas vezes por muitas situações que eles vão saber contornar. Hoje em dia eu aprendi, qualquer coisinha, chama o seguro, não quero nem saber, porque isso pode dar desdobramento. E o meu irmão ainda falou para mim, no dia que teve o acidente, vai na delegacia e faz um BO. Eu achei, como eu levei a menina, foi a pontinha do dedo que ela perdeu, a pontinha do dedo, uma coisa quase mínima, perdeu a unha praticamente. Eu fiz o bem, levei a menina estava errada, sabe? Levei a menina para o hospital, acompanhei a menina, sabe? E aí depois ela veio me pedir dinheiro. Essa menina, olha como é que já vem a má intenção. A gente está atento a tudo. Então é isso que muitas vezes a gente não se dá conta que... E até o próprio aluno, né? A questão de, por exemplo, o aluno muitas vezes quer gravar a aula. Uma das coisas que os alunos pedem é para fotografar o quadro negro. Aí nós orientamos, olha, você pode fotografar se o professor autorizar. Se o professor não autorizar, você não tem... Isso, adolescente, ele não quer nem saber. Agora, existem algumas artimanhas. Eu tenho um aluno que eu gosto muito, que ele estava tendo dificuldade com cálculo, e ele gravava a voz do professor sem que o professor soubesse, que ele estava gravando a explicação do professor que ele estava anotando no caderno. Mas é para ele não esquecer, ele tinha certa dificuldade. Quer dizer, hoje em dia nós estamos vulneráveis a tudo, principalmente vocês que vão ser professores, alguns já são. O Otávio aí é um casca grossa. Eu estou querendo uma pergunta muito simples, Richard, não queria te interromper. Simples. Você mostrou esses todos, eu vou olhar depois, mas de forma simples. O que eu uso assim, de gravação, e ele grava a tela direto, e me permite fazer aulas curtas, né? Gravando a tela, tipo, eu tenho um PowerPoint pronto e começo a falar em cima do PowerPoint. Se chama Screen-O-Matic. Sabe qual é? Bota aí no chat para o pessoal ver. No chat? Não, eu só jogar no Google aqui. Tá bom. Eu jogo, peraí. Mas o que eu queria te perguntar... Eu uso o Loom. Qual desses é semelhante a ele? Você não sabe qual é o Screen-O-Matic, é isso? Olha, eu uso o Loom, que é no próprio Google, né? No próprio Google. É O-Matic, isso aqui, ó. Vocês estão vendo a tela aí? Isso. É isso, ele captura, cria, enfim. Mas ele faz você tem que instalar aí no teu computador. Que Record for free. Eu acho que é muito rápido. Olha lá. Upgrade, Launch, Free Record. Eu acho que ele já começa a gravar agora. Loading, tá vendo? Sim. Ele começa a gravar a tela.
Eu, falando, fazendo download do app, tá vendo? Mas é simples, ele é leve, rápido, enfim, eu estou te perguntando qual desses aí que é semelhante a ele. o Loom, ele é online e ele dá só um link. Ele já gera um link para você poder... você grava a sua tela, ou então só um aplicativo. LOOM.com. LOON? mdemaria.com. L2Os, M de Maria. mdemaria.com. Tá. Mas ele roda no Google. Mas você pode baixar ele e rodar no teu computador. Entendi, mas em resumo ele grava a tela. Ele grava a tela ou então um aplicativo que você queira. Ou seja, eu quero gravar só o PowerPoint. Você vai fazer a sua apresentação no PowerPoint, sabe? Na hora que você acabar o PowerPoint, ele vai ficar lá parando, gravando o PowerPoint que está lá. Você interromper a gravação dele, porque senão... Por que é isso? No meu caso, eu botei a tela inteira, né? Porque eu não tenho nada para esconder, né? Mas tem vezes que você quer botar só um aplicativo para rodar. E aí a ideia, eu vou botar lá no grupo e vocês podem fazer Lá já tem os vídeos. Tá bom, obrigado. Para vocês poderem ver. Pessoal, mais alguma pergunta? Só queria falar que eu gostei muito da sua apresentação, principalmente falando da educação 4.0. Achei bem interessante só essa parte que como foi introduzida, e também dos aplicativos, né? Que quando mandar lá no grupo eu vou dar uma olhada. Só para você ter uma ideia, eu participo de um grupo de professores inovadores. Eu ia fazer isso é uma dica que eu dou para você. Existe no Google um curso chamado Google Innovator. E ele dá certificado e tudo. E aí é o seguinte, se você fizer o curso do Google Innovator, ele tem dois níveis. Se você fizer o primeiro, você já fica com um título de professor virtual da Google. Olha só que interessante. Então, você é o programa do Google Innovator, você pode fazer. E aí, assim como também tem o da Microsoft, mas o da Microsoft já... Mas eu acho que para a gente aqui o Google Innovator é excelente. Eu vou fazer um grupo de estudo, porque eu participo desse grupo de estudo que a maioria tem o curso do Google Innovator, né? E eles inovam em sala de aula. E a gente, uma vez por ano, faz um congresso, né? Tudo virtual. Não tem nada presencial, tudo virtual. E tem uma parceira da Google que ela participa das nossas reuniões com as inovações, com as coisas novas que a Google traz, né? E nós chegamos à conclusão que não dá mais para fazer uma vez por ano os encontros. Tem que fazer pelo menos de 6 em 6 meses, porque é tanta coisa que aparece na internet e tanta coisa mais, vamos assim, mais interessante do que a gente já conhece, a gente já usa alguma coisa. É como tal do PowerPoint, né? Eu já uso o PowerPoint há muito tempo, né? Mas, na realidade, existem coisas mais... Por exemplo, desenvolver perguntas no quiz, né? Alguns de vocês já fizeram e já usaram isso. Então, também é um recurso legal para você. O quiz é bom porque ele roda também no celular. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. O software rodar em celular, porque, na realidade, a tendência do mercado está indo para o celular, em todos os aspectos. Velocidade de internet, tudo está indo para o celular. E o celular está... Agora, até, só para vocês terem uma ideia, até equipamentos para serem colocados, ligados ao celular para fazer medição de determinados questões, batimento cardíaco, nível de oxigênio, uma série de coisas já estão sendo desenvolvidas para botar em celular. Por quê? Porque o celular é um computadorzinho que faz qualquer negócio. Eu tenho no meu celular aqui, eu tenho um celular que eu não joguei fora, quer dizer, eu acabei trocando para um outro celular, né? Mas porque ele tinha uns mecanismos de monitoramento médico que eu resolvi manter por conta disso. Falei, pô, também já estou mais velhinho, né? Pessoal, estou falando demais. Mais alguma pergunta? Eu não tenho uma pergunta, eu tenho dezenas, eu te faço no WhatsApp depois. Tá, senão, ok. Tá bom? Parabéns aí. Tá, obrigado.
Espero que tenha sido muito útil. interessante. Gostei. Tá, espero que tenha sido útil para vocês. Mais alguém que vai fazer a apresentação, não? Não, hoje você encerrou com as apresentações. Ah, tá. Bom. Então, desculpe falar demais. Luciana, para ficar bonito, você encerra. Vai lá. Encerra, quando você acabar de falar, para a gravação. Vai lá, vai ficar bonito. Termina aí. Então é isso. Bom, em nome dos professores, né, já que eu que entrei em contato com eles hoje, eu agradeço aí a participação de todo mundo. Acho que todas as palestras foram bastante enriquecedoras. Todas elas trouxeram uma novidade para a gente, né? E eu acho que esse é o papel dessas apresentações. Então, eu agradeço particularmente hoje ao Otávio, à Ana Tainá e ao Richard pelas apresentações. E com isso, a gente encerra a gravação de hoje. A gente se encontra na terça-feira que vem. Como nós fizemos a aula hoje, acredito que não vai ser necessário marcar nada para sexta-feira. Eu confirmo com o professor Robson e entrei em contato com vocês pelo grupo. Tá bom, pessoal? Bom descanso a todos. Obrigado. Valeu. Um abraço. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal.